A parábola do homem rico e Lázaro. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui no canal Cristo Vivo para ajudar você a colocar em prática na sua vida as parábolas de Cristo, né? Temos visto várias parábolas interessantes e aplicando na nossa própria vida. Essa semana a gente vai falar sobre a parábola então do rico e do Lázaro, e que está lá em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 a 31. Uma parábola interessante, diferente até de outras parábolas, né? Mas tem um ensinamento muito importante aqui que a gente pode ver. Então, diz a parábola que havia um homem rico que se vestia ali de púrpura, né? Todo chique, né? E tinha uma vida esplêndida, né? Com toda a sua pompa, enfim. Tinha uma vida maravilhosa. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que ali ele estava ali na porta desse homem rico, né? Pedindo esmolas. E ele pegava das migalhas que caíam, ou que, do lixo, né? Que aquele rico colocava para fora, enfim. Então o Lázaro passou muitos problemas, né? Até físico, né? Que ele tinha chagas e os cachorros até lambiam as chagas dele, as feridas dele. Era uma situação bem difícil que Lázaro tinha. Muito bem. Um dia Lázaro morreu. Cristo contando aqui a parábola. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. E morreu também, um pouco depois, morreu o rico. Também foi sepultado. No inferno, no inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu, né, então o rico, né, o homem rico, viu de longe Abraão e Lázaro, né, juntos, estavam os dois ali juntos, né? E ele, né, o rico, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, o Lázaro foi para, vamos dizer assim, né, foi para o céu e o rico foi para o inferno. E aí ele falou, por favor, né, que ele molhe, né, um pouquinho de água aqui na minha língua, porque eu não estou aguentando esse tormento, essas chamas, né? Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E aí ele disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Bom, ele viu então, o rico viu que não podia nem receber, vamos dizer assim, aquele refrigério, né, do fogo, né, que ele estava passando ali, nem podia passar para o lado de lá. Então ele tinha que ficar ali no lugar dele. E aí ele fala para Abraão que mandasse Lázaro na casa da família dele, olha só. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, ele falou, ó, vai lá, né? Fala para ele ir lá aparecer, né? Como espírito, aparecer lá para os meus irmãos e falar para eles tomarem cuidado, né? Para eles não virem para cá também onde eu estou. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então ele estava achando que se de repente Lázaro aparecesse lá para os irmãos dele e falasse do que estava acontecendo com ele, enfim, eles iriam se arrepender, iam mudar de vida. Muito legal isso, né? E aí Abraão fala no versículo 31, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão em Lázaro, né? Enfim, se ele aparecer lá e vai falar, eles não vão acreditar.
ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, Cristo enfatizou bem. Isso não muda. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Dessa mudança, que às vezes é uma mudança que a gente quer uma mudança exterior. A mudança tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. Não havia. Não adianta, não, Cristo está explicando bem claramente: não adianta mandar lá um espírito, né, aparecer, ou um anjo aparecer para você, para alguém, né, ou para você ou para mim, e isso vai mudar a nossa vida, né? Isso vai transformar a gente. Bom, poderia talvez até ser um começo, mas não necessariamente uma transformação. Então, o que nós aprendemos com essa parábola? Que a gente tem que ouvir os profetas, a gente tem que ler as Escrituras e ler ali o que os profetas ensinaram que a gente deve fazer. É isso que vai mudar a nossa vida, a gente estudar as Escrituras, a gente ter, né, revelação de Deus, né, Deus mostrando para nós a sua vontade, o que nós devemos fazer na nossa vida. Isso nos transforma. Então, por exemplo, a gente vê lá o povo de Israel, na época de Moisés, que eles viram sinais assim grandiosos, a água sair da rocha, pão cair do céu, as codornizes, né, que vieram, eles foram alimentados pelas codornas, ali eles comeram as codornas quando eles tinham vontade de comer carne, eles viam um fogo, o Senhor conduzia eles no deserto de noite por uma coluna de fogo, né, e de dia também ele os conduzia, enfim, eles eram com uma nuvem, né, que conduzia eles ali de dia. Enfim, o Senhor estava ali mostrando. Moisés abriu o Mar Vermelho, mas tudo aquilo que aconteceu com eles durante os 40 anos no deserto não transformou aquele primeiro grupo que estava com Moisés lá. E eles viram grandes sinais, eles viram mais sinais do que a outra geração que acabou entrando na terra prometida. Então a gente vê isso, que a transformação nossa não deve ser algo externo, mas interno. A transformação tem que vir de dentro para fora. Então não adianta a gente ver anjos, ou a gente né, ver um espírito aí que apareça para nós, como o Senhor falou naquela parábola. Não adianta, essa mudança não acontece dessa maneira. A mudança acontece a gente fazendo pequenas coisas na nossa vida. Como, por exemplo, ler os profetas, ler as escrituras e aprender através das escrituras o que nós podemos fazer para sermos diferentes, para mudarmos o nosso interior. Então a sua transformação, ela virá, a sua transformação para alguém como Cristo gostaria que nós fôssemos, como Cristo gostaria que você fosse, essa mudança tem que ser feita de pequenas coisas, como eu disse, estudar as Escrituras, fazer uma oração todos os dias, dedicar um tempinho para o Senhor todos os dias. Não precisa ser muito, mas um pouquinho todo dia. E isso transforma a gente, isso muda o nosso interior. Seria muito bom ver um anjo, seria muito bom ver o próprio Salvador Jesus Cristo, seria muito bom ver os milagres acontecendo, mas o milagre não produz fé. A fé produz milagres, é diferente. Então, primeiro a gente tem que ter fé para depois ter os milagres. Primeiro a gente precisa fazer o que é certo para receber, então, a transformação dentro de nós. A gente precisa buscar, através de oração, através do estudo das Escrituras, essa transformação interna. Garanto que se você fizer isso, você será grandemente abençoado e você vai se tornar como Cristo, que é o grande desejo dele, que nós nos tornemos como ele, no sentido de perfeitos nós não vamos ser como ele foi, mas nós podemos chegar perto, nós podemos ir transformando a nossa vida e começar a agir um pouco mais como Cristo, começar a pensar como ele, sentir como ele sente. E um dia então poderemos habitar lá, como a gente aprendeu nessa parábola, lá, estar junto com Abraão, né, no céu, e viver ali com Deus e Jesus Cristo para sempre. Te vejo no próximo vídeo.